Eu estava dobrando as toalhas no quarto quando ouvi a porta da frente abrir, com aquele jeito específico que meu marido abre quando está carregando alguma coisa pesada e usando o cotovelo no lugar da mão. Conheço cada som dessa casa. 12 anos morando aqui, ensinam a gente a traduzir barulho em intenção, antes de qualquer palavra ser dita. Ele apareceu no corredor com 2 malas grandes e uma mochila pendurada no ombro, que não era dele. Atrás dele, minha cunhada entrou sorrindo com um saco de pão de queijo numa mão e o celular na outra, filmando a entrada como se fosse o começo de um vlog. Cheguei, ela disse para a câmera do celular, depois guardou o aparelho no bolso e me abraçou com aquele abraço dela que é forte, perfumado e dura 2 segundos a mais do que o confortável. Eu sorri, abracei de volta, olhei para meu marido por cima do ombro dela. Ele estava com aquela expressão que eu já vi antes, a de quem organizou tudo e está apresentando o resultado pronto. Minha cunhada se chama Denise. Tem 32 anos, é formada em Direito, bonita, de um jeito que as pessoas notam quando ela entra numa sala e carrega uma energia que me lembra muito um ventilador ligado no máximo, refrescante nos primeiros 5 minutos, impossível de ignorar depois de 1 hora. Ela não é má pessoa. Ela é uma pessoa que ocupa espaço como se o espaço estivesse esperando por ela. 3 semanas antes, numa quarta-feira à noite, meu marido tinha me dito enquanto a gente lavava a louça juntos que a Denise estava passando por um momento difícil. O namorado dela tinha terminado, ela tinha saído do apartamento que dividiam e estava morando temporariamente num quarto alugado perto da rodoviária que, segundo ele, era barulhento, apertado e sem condição. Quanto tempo ela precisa? Eu perguntei, sem tirar os olhos do prato que eu enxaguava. Ele hesitou. Aquela hesitação que depois de 12 anos, eu sei que significa que a resposta já existe, mas ele está escolhendo a embalagem. Ela está procurando apartamento. Deve ser coisa de 1 mês. Talvez 6 semanas. 6 semanas, eu repeti. No máximo. Eu coloquei o prato no escorredor e fiquei olhando para a espuma que descia pelo ralo, girando devagar. Você já disse que ela pode vir? Ele limpou a bancada com o pano de prato, que é o que ele faz quando quer parecer ocupado durante uma conversa que o incomoda. Disse que ia falar com você antes, mas ela já sabe que provavelmente sim. Ele não respondeu. Aquele silêncio que é uma confissão. Eu sequei as mãos, fui até a janela da cozinha. O prédio da frente tinha uma janela acesa no 4º andar, onde alguém mexia no celular deitado no sofá. Uma vida inteira acontecendo a 20 metros da minha, sem que nenhum de nós soubesse o nome do outro. Meu marido se chama Rafael. É engenheiro, trabalha numa empresa de infraestrutura e viaja a cada 2 semanas para obras no interior. É um bom homem. Quando ele está presente, é presente de verdade, brinca com as crianças no chão, cozinha no domingo, me escuta quando eu falo. O problema é que quando ele decide algo, ele decide com aquela convicção silenciosa de quem acha que a bondade da intenção dispensa a consulta. Voltei para a pia. Sua irmã pode vir, eu disse. Ele sorriu aliviado. Mas eu preciso saber exatamente quando, e a gente precisa conversar sobre como isso vai funcionar. Ele assentiu rápido, como quem aceita qualquer condição, desde que a resposta principal seja sim. Claro, claro, a gente combina tudo, não combinamos nada. Ele viajou na quinta, voltou na segunda, e quando voltou, já tinha falado com a Denise que ela podia vir no sábado seguinte. Me contou como quem conta que comprou pão, como se fosse consequência natural de algo já decidido. Agora ela estava no meu corredor, com 2 malas, sorrindo. Eu mostrei o quarto. O quarto de hóspedes fica no final do corredor, entre o banheiro e o quarto dos meninos. É pequeno, mas tem janela, uma cama de casal, um armário embutido que eu tinha esvaziado na véspera. Coloquei toalhas limpas, um travesseiro extra, um copo de água na mesa de cabeceira. Que lindo, Cris, ela disse, passando a mão na colcha. Você sempre teve esse dom de deixar as coisas aconchegantes. Obrigada, eu disse. O banheiro é dividido com os meninos, tá? De manhã eles usam entre 6h30 e 7h15. Depois disso é livre. Ela abriu a mala e começou a tirar as coisas com aquela naturalidade de quem já está se instalando. Pode deixar, vou me adaptar. Meus filhos se chamam Pedro, de 9 anos, e Tomás, de 6.
O Pedro é silencioso, observador, do tipo que nota quando alguém muda um quadro de lugar na parede. O Tomás é o oposto, barulhento, afetuoso, abraça as pessoas com a força de quem acha que o corpo inteiro precisa participar do gesto. Quando a Denise chegou, o Tomás se jogou nela como se fosse um colchão inflável. O Pedro ficou na porta do quarto, olhando, com aquele jeito dele de quem está processando. Os 4 primeiros dias foram o que eu esperava, aquele período em que todo mundo está no melhor comportamento, como os primeiros encontros de um namoro. Denise era simpática, ajudava a tirar a mesa, brincava com os meninos, contava histórias do escritório que faziam o Rafael rir daquele jeito alto que ele só ri com a família dele. Eu observava, não com desconfiança, com atenção. São coisas diferentes. Na quinta-feira daquela primeira semana, eu voltei do trabalho às 5h30. Sou nutricionista, atendo numa clínica no centro pela manhã e numa escola municipal à tarde, organizando os cardápios. É um trabalho que exige paciência com planilha e gente ao mesmo tempo, e quando eu chego em casa, o que eu mais quero é 20 minutos de silêncio antes de virar mãe de novo. Entrei e encontrei a sala diferente. O tapete que fica embaixo da mesa de centro estava enrolado num canto. Os brinquedos dos meninos que eu guardo numa caixa atrás do sofá estavam espalhados pelo chão. E o som estava ligado numa playlist que não era minha, alto o suficiente para eu ouvir da porta. A Denise apareceu da cozinha com um pano na mão. Cheguei cedo do curso e resolvi dar uma arrumada. Tirei o tapete porque achei que sem ele a sala fica mais ampla. O que você acha? Eu olhei para o tapete enrolado. Tinha comprado ele com o Rafael numa viagem a Minas, 3 anos atrás. Não era caro. Mas era nosso. Pode ser, eu disse. Vou trocar de roupa. Fui para o quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama. Fiquei olhando para as minhas mãos por um momento. Não era sobre o tapete. Eu sabia disso mesmo antes de pensar a frase. Era sobre a facilidade com que ela entrou num espaço e reorganizou sem perguntar. Liguei para a Marcela. A Marcela é minha amiga desde a faculdade, tem 42 anos, é psicóloga e tem o tipo de honestidade que dói na hora, mas economiza meses de confusão. Quando eu terminei de contar, ela ficou em silêncio por 3 segundos. Ela já fez isso antes? Não nessa casa. Mas quando a gente viajou junto há 2 anos, ela reorganizou o porta-malas do carro sem avisar e quase deixamos a mala do Tomás no hotel. É padrão então. É jeito, eu disse. Ela é assim. Jeito é explicação, não é passe livre. O que você vai fazer? Eu fiquei olhando para o teto. Ainda não sei, mas não vou engolir. Essa é a parte que importa, ela disse. O resto é logística. Desliguei. Fiquei deitada mais 5 minutos. Depois levantei, troquei de roupa, voltei para a sala. Recoloquei o tapete no lugar, organizei os brinquedos na caixa, abaixei o volume do som. Denise me olhou da cozinha, mas não disse nada. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui para a varanda com o notebook. Rafael estava viajando, voltaria só na segunda. A casa estava quieta daquele jeito que fica quando as crianças dormem e o silêncio vira um presente. A primeira coisa que fiz foi abrir o site de uma academia de cerâmica que eu tinha visto num post do Instagram semanas atrás. Tinham turma nas quartas à noite, das 19 às 21. Me inscrevi, paguei a primeira mensalidade. A segunda coisa foi mandar mensagem para minha mãe perguntando se ela podia ficar com os meninos nas quartas à noite. Ela respondeu em 1 minuto, com 3 emojis de coração e um áudio de 40 segundos dizendo que sim. A terceira coisa foi abrir minha agenda e bloquear os sábados de manhã. Corrida no parque, sozinha, sem negociação. A quarta coisa foi ligar para a escola do Pedro e confirmar que a aula de violão que ele vinha pedindo desde março tinha vaga nas terças à tarde. Tinha. Fiz a matrícula. Quando fechei o notebook, era quase meia-noite. Fui para a cama, me deitei, olhei para o lado vazio onde o Rafael dormia. A fronha ainda tinha o cheiro dele, aquela mistura de sabonete e algo que é só dele, e que eu nunca consegui identificar em 12 anos. Adormeci com a sensação de quem organizou uma mala para uma viagem longa. Não a mala de fugir, a mala de ficar, mas ficar inteira. Na segunda, Rafael voltou. Depois do jantar,
Depois que os meninos foram dormir, eu sentei com ele na sala e disse que precisava falar. Ele largou o celular. Pode falar, sua irmã é bem-vinda aqui, eu digo isso de verdade, mas preciso que algumas coisas fiquem claras. Ele me olhou com aquela atenção cautelosa de quem sabe que a próxima frase vai exigir algo dele. Primeiro, a rotina dos meninos não muda. Hora de dormir, hora de tela, alimentação, isso é nosso. Não é assunto para opinião de mais ninguém. Cris, ela só quer ajudar. Eu levantei a mão, devagar. Segundo, os espaços da casa têm uma organização. Ela pode usar tudo à vontade, mas não muda a disposição das coisas sem me perguntar antes. Terceiro, visitas na nossa casa são combinadas comigo ou com você antes. Não é a casa dela. Ele ficou me olhando. Você está sendo um pouco dura, não acha? Estou sendo clara. São coisas diferentes. Ele passou a mão no cabelo. E a quarta coisa? Você sempre tem uma quarta coisa. Eu quase sorri. Me inscrevi num curso de cerâmica nas quartas à noite. Sua irmã pode ficar com os meninos se quiser, é uma forma real de ajudar. Cerâmica? Desde quando? Desde sexta à noite. Ele ficou em silêncio, me estudando. Quando foi que você resolveu tudo isso? Quando você estava viajando e sua irmã mudou minha sala de lugar sem me perguntar. Ele fechou os olhos por um segundo. O tapete? O tapete, o som, os brinquedos. São coisas pequenas, mas coisas pequenas que passam sem resposta viram permissão para coisas grandes. Ele ficou olhando para o chão. Você podia ter me contado antes. Eu o olhei. Você podia ter me consultado antes de dizer para sua irmã que estava tudo certo. Silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando a verdade pousa na sala e ninguém quer ser o primeiro a reconhecer que ela está ali. Eu não estou brigando com você, eu disse. Estou te contando como vai funcionar para que todos fiquem bem, inclusive ela. Ele assentiu devagar. Eu falo com ela. A segunda semana começou com aquela normalidade frágil de quem está aprendendo novas regras. Denise estava mais contida, o que eu agradecia. Ela perguntou antes de mexer no ar-condicionado da sala. Perguntou antes de trocar o canal da televisão quando os meninos estavam assistindo. Pequenos gestos que eram, na verdade, enormes. Na quarta-feira, fui para minha primeira aula de cerâmica. O ateliê ficava no térreo de um sobrado antigo no bairro da Lapa, com chão de cimento queimado e prateleiras cheias de peças em vários estágios de secagem. A professora, uma mulher de uns 60 anos com as mãos permanentemente manchadas de argila, me colocou diante de um torno e disse para eu sentir o barro antes de tentar fazer qualquer coisa com ele. Fiquei ali por 40 minutos com as mãos na argila, sem conseguir fazer nada além de um cilindro torto que desabou 3 vezes. E me senti mais leve do que tinha me sentido em meses. Aquela hora e meia foi minha de um jeito que quase nada na minha vida era só meu. Não era da mãe, da esposa, da nutricionista, da anfitriã. Era da Cristina que queria enfiar as mãos no barro e ver o que acontecia. Quando voltei, o apartamento estava quieto. Os meninos dormiam. Denise estava na sala assistindo uma série. Ela me olhou com curiosidade. Como foi? Péssimo, eu disse sorrindo. Não consegui fazer nada que parecesse uma coisa. Ela riu. Deu um daqueles risos que são genuínos, sem cálculo. Eu vi a Denise de 32 anos que estava com o coração partido morando num quarto alugado perto da rodoviária e senti algo que não era pena. Era reconhecimento. De um jeito torto, estávamos as duas tentando reconstruir alguma coisa. Boa noite, eu disse. Boa noite, Cris. A virada aconteceu na 3ª semana, numa terça-feira. Eu tinha saído mais cedo da clínica porque o Tomás tinha apresentação na escola às 4. Cheguei em casa às 3 para trocar de roupa e pegar a câmera. Abri a porta e ouvi vozes na cozinha. Denise estava sentada à mesa com uma mulher que eu não conhecia, tomando café. Na sala, uma criança de uns 4 anos mexia no estojo de lápis do Pedro, que ele guarda na estante. A Denise me viu e levantou. Ah, Cris, essa é a Flávia, do meu curso. A gente veio estudar juntas e parou para um café. Boa tarde, eu disse para Flávia, que era simpática e claramente não fazia ideia de que existia qualquer problema. Olhei para a filha dela na sala e depois para Denise. Pode vir aqui um segundo? Fomos para o corredor.
Eu mantive a voz no mesmo tom de sempre, sem elevar, sem abaixar. Quando você quiser receber alguém aqui, me avisa antes. Não é sua casa. Eu preciso saber quem está aqui e quando, especialmente quando tem criança mexendo nas coisas dos meus filhos. Ela me olhou. Por um instante vi algo no rosto dela que parecia o começo de uma defesa. A boca se abrindo para um mas, depois fechando. Ela assentiu. Desculpa. Não pensei que fosse problema. Não é problema a visita, eu disse. É problema a falta de aviso. São coisas diferentes. Voltei para a sala, cumprimentei a Flávia direito, ofereci mais café, perguntei sobre o curso. Fiquei 20 minutos sendo anfitriã de verdade, porque ser clara sobre limites não significava ser hostil com as pessoas. Quando elas foram embora, eu troquei de roupa, peguei a câmera e fui para a apresentação do Tomás, que cantou uma música sobre sapos completamente desafinado e com uma convicção que me fez chorar no meio da plateia. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui para o banheiro, tranquei a porta, sentei no chão frio e chorei. Não de raiva, de cansaço. De um tipo específico de cansaço que vem de ter que explicar coisas que deveriam ser óbvias. De ter que ser ao mesmo tempo firme e gentil, clara e acolhedora, dona da casa e boa cunhada, de sentir que cada limite que eu colocava me custava uma pequena porção de simpatia que eu nunca ia recuperar. Chorei por uns 10 minutos. Depois lavei o rosto, passei hidratante, olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras e o cabelo preso de qualquer jeito. 40 anos. Metade deles gastos tentando ser fácil para os outros. A outra metade, se eu tivesse sorte, seria diferente. Na quarta, fui para a cerâmica. Dessa vez consegui fazer uma tigela, torta, assimétrica, com as paredes de espessuras diferentes. A professora olhou e disse que a imperfeição era onde morava a personalidade de uma peça. Escrevi isso num papel e coloquei dentro da bolsa. Quando voltei, Denise estava na sala com o Rafael. Os dois estavam conversando baixo e pararam quando eu entrei, o que nunca é um bom sinal. O que foi? Eu disse. A Denise olhou para o Rafael. Ele olhou para mim. Ela encontrou um apartamento. Ele disse. Mas só fica pronto em 3 semanas. Eu olhei para a Denise. Ela estava com aquela expressão de quem espera um veredicto. Que bom que você encontrou, eu disse. 3 semanas passa rápido. Ela sorriu aliviada. Eu te ajudo com o que precisar enquanto eu estiver aqui, Cris. De verdade. Eu aceitei o oferecimento com um obrigada que era sincero. Fui tomar banho, fiquei debaixo da água quente mais tempo do que precisava. 3 semanas, 21 dias. Eram as 3 semanas do meio do caminho, quando o arranjo já não era novidade e a paciência já não era automática. O episódio que mudou a textura das coisas aconteceu no domingo da 4ª semana. Rafael tinha ido ao mercado com os meninos. Eu estava no quarto lendo. Denise estava na sala. Ouvi meu celular apitar. Era uma mensagem no grupo da família do Rafael, a mãe dele, as irmãs, os cunhados. Abri e vi que Denise tinha mandado 3 fotos. Os meninos no sofá assistindo televisão, a cozinha com um bolo que ela tinha feito, e uma selfie dela com o Tomás no colo com a legenda: meus sobrinhos são meu refúgio nessa fase difícil, obrigada por me acolherem. Eu li de novo, me acolherem, plural. Como se a decisão tivesse sido de todos. Como se aquele acolhimento fosse espontâneo e coletivo, e não o resultado de uma negociação que ela nem soube que aconteceu. Coloquei o celular na mesa de cabeceira. Fiquei olhando para a parede. Não era sobre a foto. Nunca é sobre a coisa em si. Era sobre a narrativa. Ela estava contando a história da estadia dela de um jeito em que eu não existia como parte ativa. Na versão dela, ela tinha sido recebida por uma família generosa. Na realidade, ela tinha sido recebida porque eu escolhi engolir o desconforto e organizar minha vida para que a presença dela não me desestruturasse. Isso me incomodou mais do que o tapete, mais do que a visita sem aviso, porque as outras coisas eram invasões de espaço. Essa era uma invasão de história. Esperei Rafael voltar. Esperei os meninos almoçarem, brincarem, tomarem banho. Esperei o Tomás dormir e o Pedro ir para o quarto ler. Quando a casa ficou naquele silêncio de fim de domingo, fui até a sala onde Denise estava com o notebook no colo.
Sentei na poltrona em frente a ela. Posso te falar uma coisa? Ela fechou o notebook. Claro. Eu mantive o tom calmo. Sem rispidez, sem performance. Aquela foto que você mandou no grupo, com a legenda sobre acolhimento. Eu sei que não teve maldade, mas eu preciso que você saiba que você estar aqui não foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Foi uma decisão que me custou organização, adaptação e muita conversa com o seu irmão. Ela ficou me olhando. O sorriso sumiu devagar. Eu não estou pedindo gratidão, eu continuei. Estou pedindo reconhecimento. São coisas diferentes. Quando você conta a história como se tivesse sido acolhida naturalmente, sem esforço, a parte que me pertence nessa história desaparece. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Vi os olhos dela ficarem úmidos, mas ela não chorou. Engoliu. Eu não pensei assim, ela disse. De verdade. Eu só estava tentando mostrar que estou bem. Eu sei, eu disse. E você tem todo o direito de mostrar isso, só inclui a realidade na narrativa. Ela assentiu. Ficou olhando para o notebook fechado. Depois disse, quase em voz baixa, é estranho ser a pessoa que precisa de ajuda. Eu sempre fui a que resolvia tudo. A que não precisava de ninguém. E agora estou morando na casa do meu irmão, dormindo no quarto de hóspedes, e não sei nem como agradecer direito. Eu olhei para ela. Vi alguma coisa que eu não tinha visto antes. Debaixo da energia, debaixo da confiança, debaixo do jeito de ocupar espaço, tinha uma mulher de 32 anos que não sabia como ser vulnerável sem parecer fraca. Eu conhecia aquela mulher. Ela morava em mim também, com outro nome e outras circunstâncias, mas a mesma dificuldade. Agradecer é simples, eu disse. É perguntar antes de fazer. É respeitar o espaço sem precisar que alguém peça. É lembrar que estar de passagem num lugar não diminui a responsabilidade de tratar aquele lugar como de quem é. Ela me olhou por um momento longo, depois disse algo que eu não esperava. Eu queria ser como você. Como eu. Você fala o que pensa sem gritar. Eu não sei fazer isso. Quando eu fico incomodada, ou eu explodo ou eu engulo. Não tem meio termo. Eu aprendi tarde, eu disse. Muito tarde. E ainda estou aprendendo. Ficamos em silêncio. Não era silêncio de desconforto. Era silêncio de depois que alguma coisa se move de lugar dentro de uma conversa e as duas pessoas precisam de um momento para reconhecer o que mudou. Ela foi para o quarto. Eu fiquei na sala por mais um tempo, olhando para a janela. A rua estava escura, os postes acesos, uma moto passou rápido demais. Rafael apareceu no corredor. Ele tinha ouvido. Me olhou com aquele olhar de quem está medindo o tamanho da situação. Ela está bem? Está, eu disse. A gente conversou. Ele encostou no batente da porta. Eu deveria ter feito mais. Quando ela chegou, eu deveria ter sentado com ela e explicado as regras da casa eu mesma, em vez de deixar tudo para você resolver. Eu olhei para ele. Aquela frase valia mais do que qualquer pedido de desculpa genérico, porque não era só reconhecimento, era responsabilidade. Sim, eu disse. Deveria. Ele assentiu. Ficou quieto por um momento. Depois disse, você quer chá? Quero. Ele foi para a cozinha. Eu ouvi a chaleira, os armários, a colher na caneca. Sons de alguém cuidando de algo pequeno com atenção. Quando ele voltou com as 2 xícaras, sentou do meu lado no sofá, mais perto do que o necessário. As 2 últimas semanas foram diferentes. Não porque a Denise virou outra pessoa. Ela continuava ocupando espaço, continuava falando alto no telefone, continuava deixando o banheiro com cheiro do perfume dela por horas. Mas perguntava antes. Antes de ligar a televisão quando os meninos estavam estudando. Antes de convidar alguém para um café. Antes de mudar qualquer coisa de lugar. O posso dela foi ficando mais natural com o tempo, menos como uma obrigação e mais como um hábito que ela estava aprendendo a ter. Numa noite, eu estava na varanda com um caderno onde anoto coisas que quero lembrar, frases, ideias, listas que não são para fazer, são para pensar. E ela veio com uma caneca e ficou parada do meu lado, olhando para a rua. Eu acho que nunca morei sozinha de verdade, ela disse. Depois de um tempo, saí da casa da minha mãe para morar com o Renan. Saí do Renan e vim para cá.
Não sei como é ser eu sem ter outra pessoa do lado organizando o espaço. Eu fechei o caderno. Talvez essas 3 semanas no apartamento novo sejam boas para isso. Ela deu uma risada curta. Você está ansiosa para eu ir embora? Eu olhei para ela. Estou ansiosa para você se encontrar. Não é a mesma coisa. Ela ficou olhando para a rua por um momento. Depois disse: A cerâmica te ajudou? Pensei antes de responder. Ajudou. Não porque fazer tigela torta resolve alguma coisa, mas porque é 1h30 por semana em que eu não sou nada além de mim. Ela assentiu devagar. Eu preciso de uma coisa dessas. Provavelmente, eu disse. Ficamos em silêncio. Uma vizinha do andar de baixo estava regando as plantas da sacada. A água pingava para a calçada com aquele ritmo irregular que parecia uma música sem melodia. No penúltimo dia, uma sexta-feira, Denise arrumou as malas com uma eficiência que me surpreendeu. Eu esperava que fosse demorado, dramático. Mas ela dobrou tudo com cuidado. Limpou o quarto, trocou os lençóis, colocou as toalhas usadas na máquina de lavar. O Tomás chorou. Ele se jogou nas pernas dela e disse que não queria que a tia fosse embora, com aquela intensidade absoluta das crianças que ainda não aprenderam que os sentimentos grandes precisam de frases pequenas para caber na conversa. O Pedro ficou na porta do quarto, sério, e disse: Tchau, tia. Pode voltar para visitar. Que era, vindo dele, o equivalente emocional de uma declaração de amor. Na hora de ir, Denise parou na porta com as malas no corredor e me olhou. Obrigada, Cris. E eu sei que essa palavra não cobre tudo, mas é a que eu tenho. Cobre o suficiente, eu disse. Ela hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Depois disse: Você me ensinou que dá para ser firme sem ser cruel. Eu vou tentar levar isso comigo. Eu assenti. Ela abraçou os meninos de novo, abraçou o Rafael, me abraçou por último. Dessa vez o abraço durou o tempo certo. Rafael desceu com as malas. Eu fechei a porta e fiquei parada no corredor por um momento. O apartamento estava diferente. Não era maior, era mais silencioso de um jeito que tinha peso. Não era alívio, era o espaço reconhecendo a própria forma de novo. O Tomás apareceu com um desenho. Mãe, fiz isso para a tia, mas esqueci de dar. Eu olhei. Era um retângulo azul, com 4 bonecos de palito, 2 grandes e 2 pequenos, e um quinto boneco ao lado com cabelo longo e um sorriso enorme. Embaixo, com a letra torta de criança de 6 anos, estava escrito Família mais Tia. Eu tirei foto e mandei para ela. Ela respondeu com um áudio que eu não conseguia ouvir inteiro porque a voz dela falhava no meio. Rafael voltou do estacionamento. Entrou na cozinha onde eu estava guardando a louça do almoço. Encostou na pia do meu lado. Como você está? Bem, eu disse. Ele ficou me olhando. Você passou 5 semanas sem fazer escândalo nenhum. Eu não sou do tipo escândalo, eu sei. Mas também não foi do tipo silêncio. Eu parei de guardar a louça e pensei antes de responder. Silêncio tem um custo. Passei anos pagando esse custo achando que era o preço de ser uma boa esposa, boa irmã, boa dona de casa, que ceder espaço era generosidade e que reclamar era defeito. Não é. Ceder espaço é escolha, e só funciona quando é escolha mesmo. Quando vira obrigação, o nome muda. Ele ficou quieto. Depois disse: Eu preciso melhorar nisso, em te perguntar antes, em não decidir por nós dois. Precisa, eu disse, sem suavizar a palavra com sorriso. Não porque eu quisesse ser dura, mas porque 12 anos de suavizar as coisas tinham me ensinado que a gentileza sem honestidade é só outra forma de silêncio. Ele colocou a mão na minha. Eu deixei. Você vai continuar com a cerâmica? Ele perguntou. Já paguei o 3º mês. Ele deu uma risada baixa. Aquela risada que é de admiração disfarçada. Eu posso ir junto algum dia? Experimentar? Pode, eu disse, mas você vai ter que aceitar fazer coisas tortas por um bom tempo. Eu sou engenheiro. Coisas tortas me incomodam. Então vai ser ainda melhor para você. Ficamos em silêncio na cozinha por um momento. O sol da tarde entrava pela janela e batia na planta de alecrim que eu cultivo no parapeito há 3 anos. Ela estava precisando de água. Eu peguei o copo, reguei devagar, olhei as folhas se ajeitarem com o peso da umidade. O Pedro apareceu na porta da cozinha com um violão novo. Mãe, escuta essa música que eu aprendi. Ele tocou 3 acordes. 2 estavam errados.
O terceiro era bonito. Eu aplaudi. Ele sorriu daquele jeito raro dele, com os dentes todos aparecendo, e voltou para o quarto para praticar. Rafael foi para a sala. Eu fiquei na cozinha mais um momento olhando pela janela. A vizinha de baixo tinha terminado de regar as plantas. A calçada estava molhada e brilhava com a luz do poste que estava acendendo. Uma mulher passou caminhando com um cachorro que puxava a coleira para cheirar cada poste, como se cada poste fosse uma história que precisava ser lida. Eu tenho 40 anos. Passei boa parte deles acreditando que meu papel era fazer caber todo mundo, que o meu conforto era o item negociável da lista, aquele que podia ser cortado quando o orçamento emocional da família ficava apertado. Que ser boa esposa era dizer sim antes de pensar. Que ser boa cunhada era engolir antes de falar. Que ser boa mãe era ter sempre energia depois de não sobrar nenhuma para mim. Não acredito mais nisso. Não porque virei outra pessoa, mas porque aprendi que falar o que eu preciso não é egoísmo, é responsabilidade. É a forma mais honesta de cuidar das pessoas ao meu redor, porque quando eu desapareço de dentro da minha própria vida, o que sobra para oferecer não é generosidade. É ressentimento com outro nome. Na quarta-feira seguinte eu fui para a cerâmica. Choveu a tarde inteira, e eu cheguei com o sapato encharcado e o cabelo pingando. A professora disse que a argila gosta de água e que eu tinha trazido a matéria-prima no corpo. Eu ri, sentei diante do torno, coloquei as mãos no barro frio e comecei. Dessa vez, a peça não desabou. Meu telefone vibrou 3 vezes seguidas numa quarta-feira à noite, enquanto eu tentava colocar minha filha de 4 anos para dormir. Eram mensagens de uma amiga do trabalho. 3 fotos. Um salão decorado com balões rosa e dourado, uma mesa cheia de docinhos, um bolo de 3 andares com o nome Helena escrito em glacê branco. E uma legenda. Amiga, sabia que sua sogra organizou um chá de bebê? Minha vizinha foi convidada. Fiquei sentada na cama da minha filha com o celular na mão, olhando para aquelas fotos enquanto ela adormecia ao meu lado. Eu estava grávida de 7 meses da Helena. Eu não sabia de nenhum chá de bebê. Ninguém tinha me perguntado nada. Liguei para o meu marido, que estava na sala assistindo ao jogo. Ele atendeu no segundo toque. Você sabia que a sua mãe organizou um chá de bebê para a Helena? Silêncio. Depois, como assim? Sua amiga do trabalho me mandou fotos. Tem bolo, balões, mesa de doces, com o nome da nossa filha. Ouvi ele se levantar do sofá. Isso não faz sentido. Ela não me disse nada. Pois é, mas aconteceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Deixa eu ligar para ela. Eu desliguei e voltei a olhar para as fotos. O salão era bonito, decorado com flores artificiais e fitas de cetim, tinha umas 30 cadeiras. Na mesa principal, além do bolo, havia bem casados embalados em papel dourado com um cartãozinho que eu não conseguia ler na foto. Minha filha de 4 anos, a Beatriz, se mexeu na cama e murmurou alguma coisa sobre borboletas. Ajeitei o cobertor dela e saí do quarto. Meu marido estava na cozinha com o celular no ouvido, falando baixo. Quando me viu, cobriu o microfone. Ela disse que era uma surpresa, que ia te contar no fim de semana. Uma surpresa. Ela organizou uma festa inteira com o nome da minha filha. Convidou pessoas que eu nem conheço e chama de surpresa. Ele voltou ao telefone. Mãe, a Carolina ficou sabendo. Preciso que a senhora me explique direito o que aconteceu. Ouvi a voz dela do outro lado, aguda, rápida, daquele jeito que ela fala quando está se defendendo antes mesmo de ser acusada. Ele desligou depois de 5 minutos. Me olhou com aquela expressão que eu já conhecia, aquela de quem está tentando encontrar um caminho entre 2 pessoas que ele ama e sabe que qualquer coisa que disser vai estar errada. Ela organizou no salão da igreja do bairro dela. Disse que queria fazer uma coisa especial porque com a Beatriz ela não teve a oportunidade, já que a gente morava em Curitiba na época. Convidou quem? Amigas dela, vizinhas, algumas primas. Ela não convidou ninguém da minha família? Ele não respondeu, o que já era uma resposta. Eu me sentei na cadeira da cozinha. Tinha um copo de água na minha frente que eu não lembrava de ter colocado ali. Olhei para ele. Ela fez um chá de bebê da minha filha sem me convidar. Ele respirou fundo. Eu sei como parece. E como é, porque parece exatamente o que é. Naquela noite não dormi direito.
ficava girando de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável com a barriga de 7 meses e com a cabeça cheia de pensamentos que não se organizavam. Não era a primeira vez que minha sogra fazia algo sem me consultar. Desde que eu havia me casado com o Rafael, 8 anos atrás, ela havia encontrado formas cada vez mais criativas de participar de decisões que não eram dela. Quando nos mudamos de Curitiba para Campinas por causa do trabalho dele, ela ligou para uma imobiliária que conhecia e pré-selecionou 3 apartamentos para a gente, sem a gente ter pedido. Quando chegamos para visitar os imóveis, o corretor já sabia nossos nomes, nosso orçamento, nossas preferências, tudo informado por ela. Meu marido achou prático, eu achei invasivo, fiquei quieta. Quando a Beatriz nasceu, minha sogra apareceu no hospital com uma mala, não uma bolsa de visita, uma mala. Disse que ia ficar conosco nas primeiras 2 semanas para ajudar. Eu olhei para o meu marido. Ele olhou para o chão. Ela ficou 3 semanas. Durante esse tempo reorganizou minha cozinha inteira, trocou as coisas de lugar, os pratos, os copos, os temperos. Disse que a disposição que eu tinha não era funcional, que ela havia cuidado de casa por 40 anos e sabia como otimizar. Quando ela foi embora, eu levei 2 dias para encontrar onde ela havia colocado o abridor de latas. Eu nunca havia tido uma grande briga com ela. Sempre mordi a língua, sempre engoli. Sempre disse para mim mesma que ela tinha boas intenções, que era o jeito dela de demonstrar afeto, que meu marido ficaria arrasado se eu criasse um conflito. Mas o chá de bebê foi diferente. O chá de bebê era sobre a minha filha, sobre um momento que eu nunca ia ter de volta, e ela havia tomado isso de mim como se fosse dela para tomar. No dia seguinte, liguei para minha sogra. Tentei manter a calma. Dona Lúcia, preciso conversar sobre o chá de bebê. Ela já começou falando antes de eu terminar. Carolina, meu bem, eu ia te contar. Estava tudo pronto, ia te ligar no sábado para te levar de olhos vendados, ia ser a surpresa mais linda. Você tinha que ver o bolo. A senhora fez uma festa da minha filha sem me avisar. Convidou pessoas que eu não conheço. Não convidou ninguém da minha família. A minha mãe nem sabe que isso aconteceu. Sua mãe mora em Florianópolis, meu bem. Não ia vir para um chá de bebê no meio da semana. E daí? A senhora não podia ter decidido isso por mim. Silêncio. Depois, com aquela voz trêmula que ela usava quando queria que alguém sentisse culpa, eu trabalhei 2 semanas nessa festa. Pedi docinhos para a Márcia, que cobra caro. Encomendei o bolo numa confeitaria que todo mundo elogia. Fiz tudo com carinho, pensando em você e na minha neta. E é assim que você agradece? Eu não estou sendo ingrata. Estou dizendo que a senhora tomou uma decisão que era minha. Você vai ser mãe de 2 crianças, Carolina. Vai ter que aprender a aceitar ajuda. Isso não foi ajuda. Ajuda é quando alguém pede. Ela desligou sem se despedir. Meu marido chegou do trabalho às 7 da noite. A Beatriz correu para recebê-lo na porta, como fazia todo dia. Ele a pegou no colo, deu beijos na bochecha dela e depois me olhou por cima da cabeça da filha. Liguei para ela, falei. Ela desligou na minha cara. Ele suspirou. Meu marido era um homem bom, trabalhador, dedicado, pai presente. Mas tinha um ponto cego do tamanho de um estacionamento quando se tratava da mãe dele. Ele havia perdido o pai aos 12 anos. A mãe havia trabalhado em 2 empregos durante 6 anos para pagar a faculdade dele. Costurava de madrugada para complementar a renda. Vendeu o carro, vendeu joias que eram da avó, recusou convites, abriu mão de viagens, de roupas, de qualquer coisa que não fosse investir no futuro do filho. Ele sabia disso. Carregava isso como uma dívida que não tem parcela final, e eu entendia. Eu entendia a gratidão dele, a dificuldade de confrontar uma mulher que havia dado tudo por ele. Mas entender não significava aceitar que essa dívida fosse paga com pedaços da minha autonomia. Nos dias seguintes, a situação ficou num impasse silencioso. Minha sogra não ligou. Eu não liguei. Meu marido tentou mediar por telefone, mas ela o cortava com frases curtas. Você sabe como eu sou. Fiz por amor. Sua mulher não entende. A família dele entrou no meio, como sempre acontecia. A irmã dele mandou uma mensagem dizendo que eu deveria ser mais flexível, que Dona Lúcia não merecia esse tratamento. Uma tia ligou para dizer que ela estava sem comer direito de tanta tristeza. Meu marido me olhava de um jeito que era ao mesmo tempo pedido e aviso.
Eu sei que ela errou, mas ela está sofrendo. Ela está sofrendo porque alguém disse não para ela. Isso não é sofrimento, é estranhamento. Ele não respondeu. 2 semanas depois, numa sexta-feira à tarde, eu estava saindo do mercado com a Beatriz quando meu telefone tocou. Era uma mulher que se apresentou como coordenadora de uma escola maternal no bairro da minha sogra, a 40 minutos da nossa casa. Ligava para confirmar a matrícula da Beatriz para o próximo semestre. Parei no meio do estacionamento com as sacolas na mão. Desculpe, que matrícula? A matrícula feita pela avó, a senhora Lúcia. Ela esteve aqui na terça-feira, preencheu o formulário, deixou a documentação da criança e pagou a primeira mensalidade. Disse que a mãe confirmaria os detalhes. Senti o chão se mover debaixo dos meus pés. Não foi de forma dramática, foi daquele jeito lento e desorientador de quando você percebe que algo que parecia pequeno é na verdade parte de algo muito maior. Obrigada pelo contato, disse com uma voz que não parecia minha. Vou resolver isso internamente. Coloquei a Beatriz no carro. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e castanhos. Mamãe, você está triste? Não, meu amor. Só surpresa. Com o quê? Com uma coisa que a vovó fez. A vovó fez coisa errada? Fiquei olhando para ela pelo retrovisor. Ela estava segurando o brinquedo que minha sogra havia dado de presente no mês passado, um unicórnio de pelúcia rosa. A vovó fez uma coisa sem perguntar primeiro, disse devagar. E quando a gente faz coisas sem perguntar, às vezes a gente machuca as pessoas sem querer. Ela pensou por um momento. Igual quando eu pego o lápis da colega sem pedir? É, falei. Parecido. Cheguei em casa e liguei para o meu marido. Não esperei ele falar. Sua mãe matriculou a Beatriz numa escola perto da casa dela, sem nos avisar. Pagou a primeira mensalidade. Usou documentos que só ela poderia ter tirado das coisas que ela xerocou quando ficou na nossa casa depois do nascimento. Silêncio longo. Depois, você tem certeza? A escola ligou para confirmar. Ele ficou quieto por tanto tempo que achei que a ligação havia caído. Isso ela não deveria ter feito, ele disse finalmente, com uma voz diferente da que eu estava acostumada a ouvir. Uma voz que não estava tentando mediar, que estava registrando a gravidade do que aconteceu. Quando ele chegou em casa naquela noite, sentamos na mesa da cozinha depois que a Beatriz dormiu. Eu tinha o caderno onde anotava tudo, quando precisava pensar com clareza. Havia feito uma lista. Não era uma lista de acusações, era uma lista de fatos, com datas. A pré-seleção dos apartamentos sem a gente pedir. A mala no hospital, a cozinha reorganizada. As opiniões sobre o nome da Helena, sobre o pediatra, sobre o obstetra, sobre a cor do quarto do bebê, o chá de bebê, sem meu conhecimento. E agora a matrícula da Beatriz numa escola a 40 minutos da nossa casa, perto da casa dela. Ele leu tudo em silêncio, depois encostou a cabeça na mão e ficou assim por um tempo. Eu esperei. Não apressei, ele precisava chegar sozinho onde eu já estava. Eu preciso falar com ela. Disse. Não por telefone. Pessoalmente. Eu vou junto, falei. Ele me olhou. Acho que vai ser mais difícil se você estiver lá. Vai ser mais difícil para ela, não para mim. E essa conversa não pode ser só sobre o conforto dela, precisa ser sobre a nossa vida. Fomos no sábado de manhã. Deixamos a Beatriz com minha amiga Patrícia. Minha sogra morava numa casa de 2 andares no bairro de Vila Augusta, em Guarulhos. Casa que ela havia comprado com o seguro de vida do marido e com anos de trabalho. Ela tinha orgulho daquela casa. Cada detalhe havia sido escolhido por ela, cada móvel, cada cortina, cada quadro na parede. Ela abriu a porta e nos olhou com a expressão de quem já sabia o motivo da visita, mas ia fingir que não sabia até que alguém dissesse: Entrem. Fiz café. Sentamos na sala. O café estava na mesa, em xícaras de porcelana que ela só usava para visitas. Meu marido começou: Mãe, a senhora matriculou a Beatriz numa escola sem falar com a gente. Ela levantou o queixo. Aquela escola é excelente. A filha da Márcia estuda lá. Fica a 5 minutos da minha casa. Eu poderia buscar a Beatriz todo dia, ajudar vocês com a rotina, ainda mais agora com a Helena chegando. Mas a senhora não perguntou, ele disse. Eu quis facilitar.
Vocês estão com tanta coisa para resolver, achei que seria um peso a menos, eu falei. Dona Lúcia, a senhora tirou cópias dos documentos da Beatriz quando ficou na nossa casa, guardou e usou para fazer uma matrícula sem o nosso consentimento. Isso não é ajudar. Ela me olhou. Havia algo nos olhos dela que eu tinha dificuldade de decifrar. Às vezes parecia genuína preocupação, outras vezes parecia algo mais parecido com controle disfarçado de afeto. Eu sou a avó daquela menina. Eu tenho o direito de me preocupar com a educação dela. A senhora tem direito de se preocupar. Não tem direito de decidir. Ela virou para o meu marido. Rafael, você vai deixar ela falar assim comigo? Ele respirou fundo. Aquele momento durou talvez 3 segundos, mas eu sabia que era um momento que definia tudo. Se ele recuasse, se pedisse calma, se sugerisse que a gente conversasse depois, eu saberia que nada ia mudar. Que eu continuaria vivendo naquele espaço apertado, entre o que eu queria e o que a mãe dele permitia. Mãe, a Carolina está certa. Ela olhou para ele como se ele tivesse falado em outro idioma. A senhora não pode matricular a nossa filha numa escola sem perguntar. Não pode organizar festas sem avisar. Não pode entrar nas nossas decisões como se fossem suas. Eu faço tudo por vocês. A senhora faz, mas faz sem perguntar se a gente quer. E quando alguém faz coisas por você sem perguntar se você quer, não é carinho, é controle. Ela se levantou. Os olhos estavam molhados, mas a postura era rígida. Eu criei você sozinha. Abri mão de tudo para você ter o que tem. E agora você me trata como se eu fosse uma intrusa. A senhora não é intrusa, ele disse, a voz firme, mas não agressiva. A senhora é minha mãe, e eu amo a senhora. Mas minha família agora são a Carolina, a Beatriz e a Helena que está chegando. E eu preciso proteger isso. Mesmo que a senhora não entenda, mesmo que a senhora fique magoada. Ela saiu da sala sem dizer mais nada. Ouvimos a porta do quarto dela se fechar. Ficamos sentados ali por um tempo, em silêncio, com o café esfriando nas xícaras de porcelana. Na segunda-feira, liguei para a escola e cancelei a matrícula. Expliquei a situação com calma. A coordenadora foi compreensiva. Disse que não era a primeira vez que isso acontecia com avós. Aquela frase ficou na minha cabeça por dias. Não era a primeira vez. Quantas mulheres estavam vivendo a mesma coisa que eu? Quantas estavam mordendo a língua, engolindo, cedendo, para manter uma paz que só existia na superfície? Minha sogra ficou sem falar comigo por 1 mês. Com o Rafael mandava mensagens curtas e secas. Estou bem, não precisa se preocupar. A irmã dele me ligou para dizer que eu havia destruído a família. Que Dona Lúcia não comia direito, não dormia, chorava toda noite. A culpa era minha, claro, sempre era. Meu marido ficou num lugar difícil, mas dessa vez não me pediu para ceder. Não sugeriu que eu ligasse para ela, que eu fosse a primeira a estender a mão. Ele estava aprendendo algo que talvez ninguém tivesse ensinado a ele antes. Que é possível amar alguém e, ao mesmo tempo, dizer que o comportamento dessa pessoa precisa mudar. A Helena nasceu num dia de chuva, em agosto, no Hospital São Luís. Foi um parto tranquilo. Minha mãe veio de Florianópolis e ficou numa pousada perto do hospital. Minha sogra foi avisada por mensagem. Não veio ao hospital no primeiro dia. Veio no segundo, sozinha, com um embrulho pequeno, um sapatinho de crochê que ela havia feito à mão, branco com detalhes amarelos. Cada ponto minúsculo feito com agulha fina, daquele jeito que só quem aprendeu a fazer de verdade sabe. Ela entrou no quarto, olhou para a Helena no meu colo, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, não disse nada sobre como eu estava segurando o bebê, sobre a temperatura do quarto, sobre a roupa que eu havia escolhido. Ela só olhou. Posso pegar ela? Pode. Ela segurou a Helena com aquelas mãos que sabiam segurar bebê, que haviam segurado meu marido 38 anos atrás, que haviam costurado de madrugada para pagar a faculdade dele. Ela olhou para a neta por um tempo longo. Depois disse, sem me olhar: eu não sei fazer as coisas pela metade. Nunca soube. Quando eu amo, eu entro inteira. Acho que às vezes entro demais. Fiquei em silêncio, porque senti que ela ainda não havia terminado. O pai do Rafael morreu e me deixou com um menino de 12 anos e uma casa para pagar.
Eu precisei resolver tudo sozinha. Ninguém me perguntava se eu queria ajuda. Eu simplesmente fazia, e funcionava. Fiz tanto tempo assim, que esqueci que nem todo mundo precisa que eu resolva as coisas. Ela olhou para mim. Não estou pedindo desculpa porque não sei se consigo mudar completamente, mas estou tentando entender. Eu poderia ter dito muitas coisas naquele momento. Poderia ter enumerado todas as vezes em que ela havia ultrapassado o limite, todas as noites em que eu havia chorado de frustração no banheiro, todas as discussões com o meu marido que existiam por causa dela, mas olhei para aquela mulher segurando a minha filha com um sapatinho de crochê feito à mão e entendi que aquilo não era rendição, era o máximo que ela conseguia oferecer naquele momento. E eu podia aceitar o máximo sem exigir o impossível. Obrigada por vir, disse. E obrigada pelo sapatinho. É lindo. Ela fez que sim com a cabeça. Devolveu a Helena para o meu colo e se despediu com um beijo na minha testa. Foi a primeira vez que ela me beijou na testa. Nos meses seguintes as coisas mudaram. Não de uma vez, não completamente, mas mudaram. Minha sogra ainda mandava links de artigos sobre criação de filhos, ainda sugeria médicos e escolas e roupas. Mas perguntava antes de agir. Ligava antes de aparecer. Dizia o que você acha. Antes de decidir. Não era perfeito. Às vezes ela escorregava. Uma vez comprou um móvel para o quarto da Helena sem avisar. Quando percebeu o que tinha feito, ligou no mesmo dia. Comprei uma cômoda que vi em promoção. Sei que deveria ter perguntado. Se vocês não quiserem, eu devolvo. Eu olhei para o meu marido. Ele olhou para mim. Manda a foto, falei para ela. A cômoda era bonita. Branca, com puxadores de madeira natural. Combinava com o quarto. Pode trazer, disse, mas da próxima vez, manda a foto antes de comprar. Combinado, ela disse, e eu quase consegui ouvir o alívio na voz dela. Meu marido foi aprendendo a navegar aquele espaço entre ser filho e ser marido. Não era fácil para ele. Às vezes eu via que ele sentia culpa por ter confrontado a mãe, que se perguntava se havia sido duro demais, se havia magoado quem não merecia ser magoada. Mas ele não voltou atrás, e toda vez que precisava dizer não para ela, dizia com mais naturalidade, com menos medo. A Beatriz fez 5 anos. Fizemos a festa no nosso apartamento como eu gostava. 30 pessoas, bolo de morango que era o favorito dela, decoração de borboletas que ela havia pedido. Minha sogra veio. Trouxe um presente embrulhado com papel lilás e uma fita prateada. Uma boneca de pano feita à mão, com olhos de botão e cabelo de lã castanha, parecida com a Beatriz. Ela tinha costurado à mão todos os detalhes, o vestidinho florido, os sapatinhos de feltro, a bolsinha minúscula com um coração bordado. A Beatriz abraçou a boneca e não largou a festa inteira. Minha sogra ficou a tarde toda. Não fez nenhum comentário sobre a decoração, sobre a comida, sobre a organização. Numa hora se aproximou de mim na cozinha enquanto eu cortava o segundo bolo. Ficou bonita a festa, disse. Obrigada. Ela hesitou. Depois. Você é uma boa mãe, Carolina. As meninas têm sorte. Fiquei parada com a faca na mão, olhando para ela. Era a primeira vez em 8 anos que ela me dizia algo assim sem acrescentar um mas. Sem um mas você poderia. Sem um mas seria melhor se, sem nenhum complemento que transformasse o elogio em sugestão disfarçada. A senhora também é. Respondi. E era verdade. Numa noite, umas semanas depois, eu estava dando banho na Beatriz, enquanto a Helena engatinhava no tapete do banheiro, tentando pegar um patinho de borracha que ela adorava. A Beatriz estava fazendo espuma no cabelo, e me olhou com aquela seriedade que crianças de 5 anos às vezes têm, como se estivessem a ponto de dizer algo que pensaram por muito tempo. Mamãe, por que você briga com a vovó? Eu não brigo com a vovó, meu amor. Então por que ela ficou sem vir aqui bastante tempo? Pensei, antes de responder, porque eu precisei dizer para ela que algumas coisas são nossas para decidir. E às vezes quando a gente diz isso, a outra pessoa fica triste por um tempo, mas depois melhora? Está melhorando. Ela pensou de novo, passando espuma de uma mão para a outra. Acho que é bom você falar o que pensa, mamãe. Sabe por quê? A Helena parou de perseguir o patinho e ficou olhando para a irmã, como se também quisesse ouvir a resposta. Porque quando você não fala, fica com uma cara triste,
E quando você fala, mesmo que a vovó fique brava, depois você fica com a cara normal. Fiquei olhando para ela com o copo de água parado no ar. Tinha 5 anos. 5 anos e já tinha entendido algo que eu passei uma vida inteira demorando para aprender. Que o custo de guardar tudo dentro é maior do que o custo de dizer em voz alta. Que a paz de quem engole não é paz, é apenas silêncio com peso. Terminei o banho, sequei as duas, coloquei pijamas, escovei dentes, li uma história. Quando apaguei a luz do quarto da Beatriz, ela já estava abraçada com a boneca de pano que a avó havia feito, aquela de olhos de botão e cabelo de lã. A Helena já dormia no berço ao lado. Fiquei na porta por um instante, olhando para as duas no escuro, ouvindo a respiração leve de crianças dormindo, sentindo aquele silêncio que não pesava nada. Fui para a sala. Meu marido estava no sofá lendo alguma coisa no tablet. Quando me viu, tirou os óculos. Dormiram? Dormiram! Sentei ao lado dele. Ele passou o braço pelos meus ombros, daquele jeito automático de quem faz isso há tantos anos que já virou gesto natural. Sua filha me disse uma coisa agora. Falei. O que foi? Que quando eu guardo as coisas fico com cara triste. E quando eu falo, fico com a cara normal. Ele riu baixinho. Ela é esperta demais para a idade. Ela é. Concordei. E estava pensando em outra coisa. No quê? Em como eu passei anos achando que dizer não era egoísmo, que pedir respeito era criar problema, que manter a paz significava ficar quieta. Ele me olhou. E agora? Agora eu sei que a paz que eu mantinha não era minha, era de todo mundo menos minha. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: eu demorei para entender isso. Me desculpa por ter demorado. Eu sei. Mas você chegou. Aquele apartamento era nosso. Cada móvel escolhido por nós. Cada detalhe pensado por nós. O quarto das meninas com as borboletas na parede que a Beatriz havia pedido e que eu havia colado uma por uma numa tarde de domingo. A cômoda branca que minha sogra havia comprado e que agora fazia parte do conjunto porque havia sido oferecida e não imposta. O sapatinho de crochê da Helena, guardado na gaveta da memória, ao lado da pulseirinha da maternidade e da primeira foto. Não sei se minha sogra mudou por completo. Acho que pessoas de 60 e poucos anos não mudam por completo, e talvez não precisem. O que mudou foi o espaço entre nós. Antes era um espaço invadido, onde ela entrava sem bater e eu recuava sem reclamar. Agora era um espaço negociado, com portas que se abriam quando alguém batia e se fechavam quando precisavam se fechar. Não era perfeito. Era honesto. E honesto, eu descobri, é mais sustentável do que perfeito. Dizem que mulher de 40 anos já deveria ter resolvido essas questões, já deveria saber se posicionar, já deveria ter a firmeza que o mundo espera de quem já viveu o suficiente. Talvez. Mas também é verdade que algumas lições só aparecem quando a vida coloca alguém na sua frente que testa exatamente o limite que você ainda não sabia que precisava impor. E às vezes quem te mostra isso com mais clareza é uma menina de 5 anos com espuma no cabelo, que traduz em 2 frases simples o que você levou anos para articular. Eu não me arrependo de nenhum limite que tracei. Me arrependo do tempo que levei para traçar.